Vamos lá para esse Fórum Mídias de hoje, dia 25 de novembro de Ô, Ivan, 2024. Segunda-feira, bom dia. deixa eu aproveitar aqui antes de falar alguma coisa. Quero agradecer aí o pessoal. A gente, nessa sexta-feira, o Fórum Mídia de sexta-feira, teve mais de 27 mil visualizações. Sim. A gente deve ter errado em alguma coisa aí, Ivan. Não é nada, são seus títulos que chamam bastante atenção, Antônio. Antônio, normalmente, quem produz os títulos Aí, do Fórum Mídia. 27 mil, mais de 27 mil, muito bom. Muito bom, muito bom. Isso aí, Então, te vamos agradeço lá. bastante a audiência. Agradecer aí. Fórum Mídia se consolidando aí como um quadro bastante assistido na TV Fórum. Que bom, vamos lá. Bom, Melo, hoje eu trouxe aqui para a gente essa matéria aqui da Folha de São Paulo para a gente comentar, porque, na verdade, eu queria dar uma continuidade aí da análise que a gente vem fazendo, da abordagem da Folha de São Paulo com relação a esses crimes do ex-presidente Jair Bolsonaro que vem sendo investigados pela PF, pela Polícia Federal, crimes pelos quais ele foi indiciado, inclusive semana passada, indiciamento que veio logo após aquela operação da Polícia Federal que prendeu 5 pessoas, entre elas 4 militares kits pretos, né, das Forças Especiais do Exército, um policial federal, todos envolvidos nesse plano de assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro Alexandre de Moraes do STF. Todo mundo já sabe detalhes dessa história, né? Ontem vieram à tona áudios que mostram esses militares detalhando esse planejamento, enfim. E as investigações, conforme a Polícia Federal aponta, né? Bolsonaro deu autorização para tudo isso, consentiu, né, com essa articulação, utilizou a estrutura do governo, né, o papel, a minuta do planejamento do golpe foi impressa no Palácio do Planalto, entregue no Palácio da Alvorada, foi discutido na casa do Braga Neto, né, seu ex-ministro da Defesa, candidato a vice do Bolsonaro nas eleições de 2022, enfim. Tem uma série de elementos, as investigações estão avançando, ano que vem está previsto, né, para o Gonê, tal como o Mauro estava aí com a sua campanha esperando o Gonê, está previsto para a PGR denunciar e o Bolsonaro se tornar oficialmente réu e então ser julgado pelo STF. A Folha de São Paulo, na cobertura desse caso todo, já trouxe entrevista com o Bolsonaro, né, já trouxe artigo do ex-presidente, né, falando em democracia, logo ele que está sendo indiciado por tentativa de golpe de Estado, e matérias questionando a atuação do ministro Alexandre de Moraes frente a essas investigações, tentando invalidar de alguma maneira, né, a condução dessa apuração. E agora a Folha de São Paulo vem com essa matéria. Bolsonaro terá benefício em prescrição de crimes ao fazer 70 anos em 2025. Essa matéria, esse assunto foi pauta na Folha de São Paulo nesse final de semana e também em outros veículos, né? Outros sites vêm questionando, vêm divulgando o fato de que Bolsonaro pode ser beneficiado aí com uma prescrição a depender da demora para o julgamento, né? Primeiro tem que ter a denúncia da PGR, depois vai para o STF. Aparentemente não teria nada de errado, né? Em você falar em prescrição, ver a idade do ex-presidente que completa 70 anos aí em 2025. Mas aí eu me deparei com esse tweet aqui, esse Twitter, né, do Pedro Serrano, que é professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, um dos maiores juristas do país, todo mundo conhece o Serrano, né? Enfim, ele critica, né, esse viés que a imprensa dá, esse destaque que a imprensa vem dando para essa questão da prescrição, porque, segundo ele, isso beneficiaria a narrativa bolsonarista, a narrativa dos golpistas em si, né? Vejam só o comentário do Serrano, abre aspas. Temos de tomar cuidado com discursos vendidos na grande mídia que ajudam os golpistas. Ontem, esse tweet foi publicado no domingo, então ontem ele está se referindo a sábado, né? Ontem, veículos importantes divulgaram matéria que diz que o processo do golpe contra Bolsonaro prescreveria se ele completar 70 anos, ano que vem, antes da decisão do processo. Que conta é essa? Os crimes imputados prescrevem em 16 anos. Aos 70, cai pela metade, 8 anos. Mesmo assim, muito longe de prescrever. Não sou especialista em processo penal, gostaria de entender a conta que passaram para a mídia. De onde tiraram isso? Né? E reparem aqui,
neste título da matéria da Folha de São Paulo, né, que é bem vago, né? Não, eles falam em prescrição, mas não caducou o crime e logo ele não vai para a prisão, mesmo ele completando 70 anos, né? A prescrição é que reduz o tempo de prescrição quando ele completa 70 anos. E tal como está colocando o Pedro Serrano aqui, ele completando 70 anos, o Bolsonaro, a prescrição cai para 8 anos, ou seja, o STF teria 8 anos para julgar esses crimes antes de prescrever. 8 anos não é o tempo de cadeia, né? Não é o tempo de prisão, e muito menos significa que Bolsonaro sairia impune. 8 anos é o tempo para prescrever a partir do momento que ele completa 70 anos, que é em 2025. Ou seja, esse título desinforma, de alguma maneira, e cria ali uma comoção entre bolsonaristas, né? Para tentar, de alguma maneira, pressionar para que esse julgamento seja arrastado na expectativa de que houvesse uma prescrição e Bolsonaro se livrasse da cadeia. No entanto, mesmo com essa prescrição, ainda levariam 8 anos, né, para que o crime caducasse, digamos assim, ele não cumprisse pena, né, não fosse responsabilizado pelos crimes apontados pela Polícia Federal, né? Vamos lembrar que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi indiciado por golpe de Estado, que prevê de 4 a 12 anos de prisão, por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que tem pena de 4 a 8 anos de prisão, e por integrar a organização criminosa, que tem pena de 3 a 8 anos de prisão. Ou seja, se ele pegar pena máxima em cada um desses crimes, seriam 28 anos de prisão. Se ele pegar a pena mínima em cada um desses crimes, seriam pelo menos 11 anos de prisão. Né? 4 de golpe de Estado, 4 de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e 3 de organização criminosa. Né? Então, muito estranho, na verdade não estranha, né? Mas eu reforço aqui esse combo de reportagens, de matérias que a Folha de São Paulo vem fazendo, que, na verdade, fortalecem a narrativa da extrema-direita, né, e parecem quase que uma torcida para que Bolsonaro não seja responsabilizado, a ver, por uma entrevista publicada recentemente com o ex-presidente no jornal, o artigo que ele publica na Folha de São Paulo falando em democracia, e logo na sequência uma reportagem que volta a questionar a atuação de Moraes só porque o ministro cita o próprio nome, né, nos relatórios, sendo que é algo totalmente esperado, já que ele é um dos alvos. Enfim, e outros ministros do STF já se manifestaram com relação a isso. Não há suspeição por parte do Moraes, ele não vai ser substituído enquanto relator desses inquéritos, né? E aí eu separei também aqui para a gente comentar algumas reações a esse comentário do Pedro Serrano, questionando essa abordagem da Folha de São Paulo em falar de prescrição dos crimes de Bolsonaro. E vejam que observações interessantes, né? Um dos usuários diz aí, ó, ué, Lula foi preso depois dos 70 e a imprensa não soltou essa. É cada uma? Pois é, alguém se recorda da imprensa falando de prescrição de crimes quando Lula foi preso já acima dos 70 anos, né? O outro usuário aqui do Twitter, professor Pardal, comenta: Lula foi preso e condenado com mais de 70 anos. Temer foi liberado porque tinha mais de 70. Direita pode tudo. Pois é, vocês se lembram da prisão relâmpago do Michel Temer? Né? Não passou um dia na cadeia. Beto Pereira: o Brasil tem que ser estudado. A jurisprudência muda conforme o colegiado do tribunal. Só sei que se fosse a esquerda preparar um golpe, a PGR já teria mandado prender todos os partícipes. Pois é. E mais um comentário aí. O jurídico da mídia é igual ao da democracia. O jurídico da mídia é igual ao da democracia. Não é uma questão de conta nem consulta das leis. É só uma questão de torcida. A diferença é que na economia a conta pode não fechar, mas no jurídico vai que conta. Exemplo já tivemos. Crimes notórios foi... o crime mais notório foi... Aqui eu não estou conseguindo entender o que está no final, mas ele termina ali. Isso deveria ser crime. Enfim, então o pessoal aí relembrando, né, como que foi a cobertura da imprensa à época da prisão do Lula, mesmo durante a prisão do Temer, e o critério que está sendo utilizado agora para questionar essa eventual, possível, futura prisão
do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Por hoje era isso, Melo, só para dar uma continuidade, né, a essa análise que a gente vem fazendo da abordagem da Folha de São Paulo, que está muito mais no sentido de questionar a atuação do STF, as investigações, e passar pano para o Bolsonaro, né, Melo? E a gente está vendo também, além da mídia, né, isso está sendo alimentado pelos kids pretos, que são especialistas nisso. Uma das coisas que está acontecendo agora é um festival de notícias disparadas, exatamente para criar a desinformação e desviar o foco do crime principal, porque agora está uma conversa de golpe dentro do golpe. Isso aí pode ter acontecido no meio de bandidos ali, de criminosos planejando um golpe de Estado. Vamos nós aqui, a gente pega e fica a gente mesmo. Mas, na verdade, desde o início, quando assumiu a presidência, Bolsonaro se mostrava incomodado com as 4 linhas da Constituição e ameaçava usar as Forças Armadas, que ele dizia, o meu exército contra... Então, o comportamento golpista dele vem desde o primeiro dia do governo, aliás, vem antes de ser governo, né? Que ele manifestava a opinião dele de que a ditadura tinha sido branda, mais ou menos, na linha da Folha, porque tinha que ter matado uns 30 mil. A mesma coisa vem acontecendo agora com essa desinformação, com esse festival de procurar firulas, o calma aí, esse julgamento tem que respeitar o devido processo legal. Ué, mas todo julgamento tem que respeitar o devido processo legal. Não, por que tanta conversa em cima disso como se estivesse sendo uma coisa especial? Não, tem que fazer o devido processo legal, ouvir as coisas, só que vamos andar com o processo. É isso. Vamos lá, a apresentação de hoje, que eu vou, mais ou menos, vai ficar por aí, por isso aqui. Estou mantendo aqui, para quem não assistiu, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, saiu num tweet defendendo o Bolsonaro, dizendo que é uma narrativa disseminada contra o presidente Jair Bolsonaro que carece de provas. Nós comentamos aqui na sexta-feira sobre isso, eu e o Ivan. Quem quiser, assista lá ao Fórum Mídias da sexta-feira, que está bem comentado sobre isso. Eu estou usando isso aqui porque um outro ser que vinha dando bastante espaço ao Bolsonaro, a Folha, lançou um editorial na sexta-feira com esse título. E aí a gente pensa, será que a Folha resolveu soltar a mão do Bolsonaro depois da notícia de que não era apenas um golpe de Estado, mas um golpe de Estado que previa o assassinato do Lula, do Alckmin e do presidente do TSE na época, Alexandre de Moraes? Será que a Folha, dessa vez, despertou e ficou indignada com um golpe sangrento que iria causar Imagina o caos que isso ia trazer ao país. Assassinato do Lula, depois de eleito numa campanha disputada daquele jeito. Entendeu? Será que a Folha agora se indignou? Então, vamos lá. Já pelo título, olha só o título do editorial. Bolsonaro agora é suspeito formal por trama golpista. Uma coisa assim, o mais neutro possível, né, para não ofender ninguém. Aí, o processo precisa avançar com a celeridade possível. Lá vem a adversativa. Mas sem nunca atropelar as garantias de um Estado do direito. Mas quer dizer que... Então, tudo é quando fala assim, fulano acusado de assassinato, vírgula, mas precisamos verificar isso aí. Tudo vai ter que ter uma adversativa na vida, não se anda um parágrafo. Não, pressupondo que não há essa garantia do Estado Democrático de Direito, né? Na verdade, é isso. É que ele quer, sabe onde ele quer chegar? No Alexandre de Moraes. A Folha, o ataque ao Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes quer colocar isso. Ele é parte,
ele é parte, então ele não podia estar. Agora, o curioso é que um editorial da Folha, antes de comentar o editorial, tem um parágrafo no editorial que eu destaquei ele aqui para botar no início, olha só. Próximo, por favor. Olha aqui. A novidade fica por conta Pereira, mas isso que está aqui em rosa, está no editorial da Folha. Almir Garnier Santos, ex-comandante da Aeronáutica. Ué, ele passou para a Aeronáutica, ele subiu, ele era da Marinha. O Almir Garnier era comandante da Marinha, não era da Aeronáutica. Isso estava no editorial da Folha, rapaz. Não tem ninguém para corrigir, não. Presta atenção, gente. Um erro desse, olha lá, bota o cara no navio ou bota no avião, bota o comandante errado. Já imaginou você estar no céu lá e botar o comandante da Marinha para pilotar o teu avião, Ivan? Hein? Você indo para Berlim? Meu Deus do céu! Ô, Folha, pelo amor de Deus! É tanto ímpeto em passar pano para o Bolsonaro, né, que acaba errando coisa básica, né, meu? Nossa Senhora! Vamos lá, então, vamos ver. Olha só a foto que escolheram para ilustrar o editorial. Olha só. Coitadinho do Bolsonaro. É uma foto maravilhosa da Gabriela Biló, mas é uma foto que todo mundo fica com pena do velhinho, não é? Você olha essa foto, olha, que maldade que estão querendo fazer com essa criatura, não é? A foto podia parar por aí, pronto, já está o editorial da Folha. Porque essa imagem é muito significativa, muito. Não foi escolhida para pôr aí à toa, não é? Se eu boto a imagem dele dando gargalhada, é outra coisa. Então, vamos lá, vamos para adiante, vamos ver o editorial. Nunca foi fácil equilibrar o tempo da justiça com o da sociedade. A necessidade de observar o devido processo legal costuma contrariar expectativas legítimas de presteza no desfecho de julgamentos. E poucas vezes foi tão importante nivelar os dois pratos da balança quanto nos casos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha só, por quê? Nós tivemos o caso do Lula aí atrás, a gente não viu essa defesa aí de os dois pratos da balança ficarem equilibrados. Eram editoriais e editoriais em cima, condenando o Lula, condenando o PT, e agora temos que ter uma necessidade. Sim, isso deveria ser sempre, ser sempre. Eu não vejo ninguém defendendo que o Bolsonaro tem que ser preso independente de julgamento. Não, ele tem que ser julgado e preso pelos crimes que cometeu. E detalhe, né, Melo? O Lula foi preso antes do trânsito em julgado, antes do processo passar por todas as instâncias, e ninguém falou sobre respeitar o Estado democrático. Um ex-presidente. O processo normal, seguiu o rito jurídico, né? Ex-presidente da República, nenhum veículo da mídia comercial se esforçou para isso. Nós, da mídia alternativa, sim, claro, estávamos o tempo todo repercutindo com juristas, né, com especialistas, todos os equívocos e atropelo do rito legal, né, na prisão do ex-presidente Lula, do presidente Lula, que inclusive depois foi anulada, mas naquele momento, né, onde estava a imprensa tradicional para falar de Estado democrático de direito, para falar de rito legal, tal como está falando agora com o Bolsonaro, né? Questionam o juiz, questionam o processo, só não questionam o próprio investigado, né? Estão ali naquela, muita calma, quer ver? O indiciamento, contudo, não implica condenação. Ó. Olha só, ele está indiciado, não implica que ele é condenado. Sim, nós sabemos disso, mas eles querem reforçar isso. Significa apenas que a PF considerou haver elementos suficientes para transformar Bolsonaro, como os demais 36, em suspeito formal. Diversas etapas processuais precisarão ser observadas antes que um julgamento comece. Parecerá aos olhos de muitos uma demora exagerada. Olha só, parecerá. Eles já estão dizendo que, olha, isso daí vai ter que ser demorado. Eles estão avisando. O editorial está falando isso, ó, vai ser demorado. Acumulam-se evidências conhecidas, como a minuta do golpe encontrada na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, sem falar nos depoimentos que mencionam reuniões conspiratórias. Sim, depoimentos
2 ministros militares do Bolsonaro, a Polícia Federal, e isso eles não falam no editorial, porque os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica foram unânimes em relatar que o Bolsonaro queria um golpe de Estado, queria que eles participassem do golpe de Estado. Segundo eles, os comandantes da Aeronáutica e do Exército não toparam, e o da Marinha topou, botou as tropas da Marinha, que com o dinheiro público iam usar as armas contra a Constituição brasileira. Esse já devia estar preso, porque ele foi acusado, inclusive, pelos outros comandantes militares. Aí, trata-se, todavia, olha só, lá vem o todavia, todavia, de rito necessário. Deve-se dimensionar a participação de cada um em articulações golpistas e avaliar se as atitudes configuraram mais do que simples maquinações abstratas. Como maquinações abstratas? Você convocar os comandantes das 3 forças e propor a eles um golpe de Estado com uma minuta, inclusive, sendo apresentada a eles, isso é uma maquinação abstrata? É uma maquinação abstrata? Não, isso é uma coisa concreta, inclusive impressa. A minuta era impressa. Vamos para o outro. O caso, obviamente, envolverá comoção após eventos dramáticos como o 8 de janeiro, a recente explosão de um homem em frente ao Supremo Tribunal Federal e a investigação de um plano para assassinar Lula, seu vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Pouco importa. Opa! Pouco importa? Olha a gravidade das coisas. O 8 de janeiro, um homem se explodir, quer dizer, ele se explodiu, mas antes ele queria entrar no Supremo Tribunal Federal. Ele se explodiu quando viu que não ia conseguir entrar. Ele voltou, jogou umas bombas contra a estátua e depois jogou contra ele mesmo. Mas ele queria jogar lá dentro do STF. E os planos para assassinar simplesmente o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Quer mais gravidade do que isso? Aí eles botam em seguida, pouco importa. Pouco importa o judiciário precisa ser rigoroso, sem dúvida, adversativa, mas sempre na medida das responsabilidades. Precisa dizer isso aos ministros? São 11 irresponsáveis lá dentro? A Folha está puxando a orelha dos ministros, sejam responsáveis. Olha lá, hein? É o Bolsonaro. No fim das contas, esse editorial, né, Melo, ele não diz nada além de sugerir que o STF não está conduzindo, que o ministro Alexandre de Moraes não está conduzindo o processo dentro do rito legal, dentro dos parâmetros do Estado Democrático de Direito. Né? Porque o que diz o artigo para além disso? Nada. Exatamente. Tudo que a gente já sabe. Bolsonaro foi indiciado, indiciamento não é condenação, tem provas de que Bolsonaro esteve na articulação para um golpe de Estado, teve uma operação da Polícia Federal que prendeu golpistas, teve um homem-bomba, teve o 8 de janeiro, isso aí todo mundo já sabe, é uma não notícia, é um não texto, é um não editorial. Mas tem uma coisa, e a única coisa que tem nesse editorial é a sugestão de que não está sendo seguido devido ao rito legal no julgamento dos golpistas. Qual que é o objetivo da Folha final com isso, né? E que tem que ser um julgamento ao longo do tempo. Vamos com calma, com muita calma. Vamos ouvir tudo, vamos empurrar para frente, vamos... Não tem aquela coisa que havia com o Lula, isso aí tem que ser punido. Não, vamos com calma. Deixa para o ano que vem. No ano que vem a gente averigua, depois 26 eleições presidenciais, vai misturar, deixa quieto. Enquanto isso, ele vai incendiando o país. Enquanto se vai pedindo calma, muita calma. Na época próxima ali à prisão do Lula, o discurso era o contrário, né? Era no sentido de que é preciso ser exemplar, né? Porque é preciso ser exemplar, prender, etc., né?
superar esse tabu de prender um ex-presidente, porque todo mundo ficava se perguntando, será que vão prender o Lula? Será? Né? Porque, pô, o Lula, né, ele causa uma comoção popular muito grande e tudo mais. E o discurso da imprensa era exatamente no sentido contrário, né? É preciso ser exemplar, porque não prender o Lula neste momento vai sinalizar, né, vai ser um recado claro de impunidade com relação ao combate à corrupção no Brasil, né? Agora, a prisão do Bolsonaro, a iminente prisão do Bolsonaro, não é mais tratada como um exemplo a ser dado contra a impunidade. Não, tem que ter ali, né, todos os dedos para não... Muita calma. É impressionante, né? Muito clara a diferença de tratamento. Vamos para o próximo aí. Vamos lá. Agora aqui eu peguei os comentaristas lá na Folha, por sorte tinham 3 em seguida, assim, que davam, lá são assinantes da Folha, porque é só assinante da Folha que pode comentar. Então, o Tomé Sapienza escreveu, bacana, Folha, ao destacar em vários editoriais seguidos a observância de garantias para os acusados, é possível notar uma enorme evolução desde a prisão de Lula. Faço votos de que continuem assim. O Mauro Tadeu Almeida Moraes. Para os amigos, todas as benesses da lei. A preocupação é atônica. Sabemos que o golpe para uma ditadura veio sendo construído desde o primeiro dia da posse de Bolsonaro e seu grupo obsceno. Já para os inimigos, manchetes garrafais, como na Lava Jato. Parafraseando, o fato está morto e a Folha de São Paulo ajudou a matá-lo. E aqui um outro, Homero Duarte. A opinião, se fosse água, o bom seria ser insípida e inodora. Opinião é posicionamento e o máximo que a Folha chega é se posicionar por um julgamento justo e célere. Fatos graves e estarrecedores como golpe de Estado, trama de assassinato, atos de terrorismo, caminhão e homem-bomba, a opinião é que a justiça seja melhor que os golpistas. A água da Folha é pior que a do Rio Pinheiros. E agora, para culminar, uma charge do Aroeira, sempre certeiro. Quero dizer, pouca calma nessa hora. Aí, Mauro, o Gonê, vou ler com calma. E o Alexandre, é o que esperamos, calma, mas sem exagero. É isto por hoje. É isso aí. Estamos aqui esperando o Gonê. Estamos aqui esperando o Gonê, meu broche, não sei como é que chama isso aqui. Esperando o Gonê. É o seguinte, se ele fosse, porque diz que não, tem que ser devagar, tem que ser paciente. Mas se ele fosse no ritmo do Alexandre, o ritmo do Alexandre de Moraes, não é esse não. Não é esse aí, não. E agora pior, né? Essa notícia que trouxemos aqui hoje, dos 9 integrantes do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, que é quem vai analisar, o grupo que vai analisar, junto com o Gonê, as ações da Polícia Federal, os indiciamentos da Polícia Federal para fazer denúncia ou arquivar, dos 9, 5 são lavajatistas. Coisa complicada. Bom, camaradas, parabéns, eu não tinha me dado conta, realmente, parabéns pelo Fórum Mídia de sexta, 27 mil visualizações, excepcional mesmo, muito legal, parabéns. Que assim seja o de hoje também, e para todos sempre, amém. Isso aí, tomara. Valeu, gente. Tchau, tchau, até amanhã. Um abraço, até amanhã para todos. Oração.